Bom dia, estamos aqui para começar a audiência pública, canal do YouTube, Liberdade de Expressão. Estamos aqui em Posto da Chincheira, audiência pública, de falar sobre o meio ambiente, do Ribeirinho, Nascentes, os serranos da Serra do Poço, Serra dos Bois, Serra do Almeida, Guari. Todo o tema hoje vai ser falado do meio ambiente. E o canal do YouTube, o Estragão Pai, está aqui ao vivo para mostrar para o povo o projeto que está transmitindo na Câmara de Vereador, que veio do Executivo. Hoje vai começar a audiência pública e até a votação quando estiver na sessão, né? Estamos aí trabalhando ao bem do povo, a família. Esse é o projeto do canal do YouTube. Deus, família acima de todos. Estamos firmes, estamos fortes. Acompanhe a rede social do Cornélio Alves no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, no Facebook, no X. Nós é a verdade, nós é a liberdade de expressão. Compartilhe esse vídeo. Tamo junto. Vamos cuidar aí, galera. Ó, Poço das Chincheiras. Chegando aí o presidente da Câmara aí também, audiência pública. E vamos aos projetos, presidente. Bom dia, Cornelinho. Audiência pública aí do meio ambiente, né? Com certeza, daqui a pouco a gente dá início, viu? Quem tiver de vir, vão chegando aí. Tem tenda. Os vereadores estão chegando aí também. Tem tenda para acomodar, cadeiras. Som. Isso aí, Cornelinho. Tamo junto, presidente. Valeu. O meio ambiente. Bom dia, estamos aqui para começar a audiência pública, canal do YouTube, Liberdade de Expressão. Estamos aqui em Posto da Chincheira, audiência pública, de falar sobre o meio ambiente, do Ribeirinho, Nascentes, os serranos da Serra do Poço, Serra dos Bois, Serra do Almeida, Guari. Todo o tema hoje vai ser falado do meio ambiente. E o canal do YouTube, o Estragão Pai, está aqui ao vivo para mostrar para o povo o projeto que está transmitindo na Câmara de Vereador, que veio do Executivo. Hoje vai começar a audiência pública e até a votação quando estiver na sessão, né? Estamos aí trabalhando ao bem do povo, a família. Esse é o projeto do canal do YouTube. Deus, família acima de todos. Estamos firmes, estamos fortes. Acompanhe a rede social do Cornélio Alves no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, no Facebook, no X. Nós é a verdade, nós é a liberdade de expressão. Compartilhe esse vídeo. Tamo junto. Vamos cuidar aí, galera. Ó, Poço das Chincheiras. Chegando aí o presidente da Câmara aí também, audiência pública. E vamos aos projetos, presidente. Bom dia, Cornelinho. Audiência pública aí do meio ambiente, né? Com certeza, daqui a pouco a gente dá início, viu? Quem tiver de vir, vão chegando aí. Tem tenda. Os vereadores estão chegando aí também. Tem tenda para acomodar, cadeiras. Som. Isso aí, Cornelinho. Tamo junto, presidente. Valeu. O meio ambiente. Casa cheia, audiência pública sobre o meio ambiente. Em breve começa a sessão. Apresentando sua região ribeirinha. Vamos ao projeto e vamos à audiência pública.
Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, funcionários, plateia aqui presente, em nome do presidente desta casa, Antônio Rafael. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, uma semana de conscientização, e esta casa tem uma mensagem do Executivo com o projeto de lei número 2 de 2025, que traz a instituição, a política municipal de meio ambiente, seus princípios, objetivos e diretrizes. Cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA, estabelece os instrumentos para a gestão ambiental municipal e dá outras providências. Então, considerando que o objetivo do SISMUMA é atuar na formulação, coordenação, implementação, gerenciamento e fiscalização ambiental, além de promover sua integração às políticas públicas que tenham interface com o meio ambiente, observa-se que se faz cristalinamente necessário o amplo debate, visto que o nosso município, em sua predominância, exerce atividade agrícola e pecuária, vindo a impactar diretamente na subsistência do homem do campo. Também, como relatado na mensagem enviada desta Casa Legislativa, se faz necessário o debate das políticas públicas que norteiam o projeto de lei em tela, cujo objetivo é regulamentar as atividades que tenham impacto ambiental nesta municipalidade, bem como estabelecer parâmetros de monitoramento e fiscalização por parte do poder público. Então, por que convocar esta audiência pública? Porque não é fácil, é até fácil falar do meio ambiente, mas na prática ela tem suas complexidades. Entendeu, Amor? É complicado. E não tem nem como fazer uma emenda. O vereador devia fazer uma emenda para melhorar ali, não como faz. Que essas coisas já chegou prontinho aqui, o Ministério Público mandou para aqui já pronto. O prefeito só tem que analisar e mandar para aqui. Os vereadores vão... Foi muito bom essa audiência pública que a vereadora propôs para hoje aqui, que devia ter hoje mais vereadores presentes, né, e mais gente, mais agricultor. Mas é muito importante para vocês saber disso, que vocês vão levar para a família de vocês o que vai ser comentado hoje aqui e o que eu estou dizendo para vocês. Todos os dias o irmão conversa comigo, subindo para a serra, né? A gente consertando uma cerca, não pode tirar mais uma estaca para consertar uma cerca, entendeu? Uma fazenda com 2.600 tarefas de terra tem 2.000 de mata virgem. E você não pode mais tirar uma estaca. E aí cerca tudo caindo, você compra a estaca agora de eucalipto ou vai deixar cair tudo no chão. Então, minhas palavras são essas. Muito obrigado a todos e até o momento. Eu mexo com propriedade de 2.500 tarefas de terra e hoje você não pode tirar uma estaca para consertar uma cerca. Entendeu? E eu quero dizer ao povo, o tempo é pouco, e a gente vai, depois se precisar falar, o presidente vai dar mais um tempo. E o ano passado, os senhores vereadores, todos presentes aqui, tem uma propriedade ali do Irineu, ali perto dos pastores, que foi gasto lá uns 60 mil reais para regularizar tudo no IME e no IBAMA. 1.200 tarefas de terra. E lá eles conseguiram ainda colocar 600 tarefas de roça o ano passado. Mas as ordens é o seguinte, não tiram a madeira de lei e não podia queimar uma coivária. E o povo com a experiência que tinha toda a vida aqui de fazer coivária e queimar, e quando estavam cortando as terras, coivária muito grande, e acharam, queimamos aqui, queimou outro lá, queimaram umas 5 ou 6 coivárias grandes. Tudo bem. Mas quando foi agora, no início de corte de terra, chegou a multa de 800 mil reais. Certo? Uma multa de 800 mil reais. Por quê? Porque queimou as coivárias que não era para queimar. Não é verdade? E das 600 tarefas de terra que eles colocaram ano passado, só tem direito de colocar 400. 200 tarefas vão ter que replantar, 200 tarefas, certo? E recorreu e tudo, porque a família tem conhecimento e tem advogado tudo no meio. Ainda tiveram uma despesa de 100 e poucos mil reais e tem que construir uma sede em Santana para o IME e o IBAMA. A bocada é essa. Então, quando vem um projeto desse hoje aqui para a Câmara, é muito bom que explique e o povo sabe que o agricultor, daqui para frente, aquele que tiver suas 2 tarefas de terra, 8 ou 10, que estiver pronta de trabalhar, não deixe criar capoeira mais não. Que não pode fazer mais não. E se fizer, vai custar caro.
certo? Isso vai ficar de um jeito que o povo para trabalhar vai ser difícil. Né? Eu conversava com o jurídico do município. E quando fala-se de meio ambiente, que você degradou, foi multado, vai pagar a multa. E Poço das Trincheiras, nós temos uma característica de Rio Ipanema, nós temos a região serrana, nós temos essa parte de Caatinga. Então, na condição de vereadora que estou, né, legitimada pelo povo, faço parte da Comissão de Redação e Justiça. Desde quando o projeto chegou a esta casa, que eu venho a dizer que precisa de uma discussão, tanto com os pares, com as entidades e com a população em geral, para que a gente possa ter um entendimento. E já pensou votar em um projeto onde existe penalidades e vocês não têm um conhecimento? Eu não acho isso justo. Por isso, essa movimentação, a gente sempre espera ter um público muito amplo para ouvir. Mas a gente utiliza de meios de comunicação, a voz do povo em si que vão transmitir o recado. E que vocês tenham entendimento do que é o projeto, como é que ele vai acontecer. Então, quando a gente convoca, é nessa esperança da gente trabalhar pelo melhor aqui em Poço das Trincheiras. Por isso que nós temos várias pessoas para estar falando aqui hoje. Né? E falar do meio ambiente é algo que a gente precisa falar sempre. Desde já, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Principalmente as entidades, aqui o município, como também a equipe que colaborou para que hoje esteja acontecendo essa audiência pública. Ao final, eu volto para minhas considerações. Saúdo a todos aqui, senhores e senhoras presentes. Em nome do meu amigo Beto, muitos anos que a gente se conhece, né, Betinho? Muitos anos aí atrás, homem de bem, ali do povoado Barra da Tapera. Seja muito bem-vindo, Beto. Bem, senhores, eu ouvi aqui algumas palavras da vereadora Reni Mauri, da vereadora Maria, do vereador Zé. E quero dizer a você, eu estou vice-prefeito do município, mas nasci e me criei na agricultura. Sou filho de um agricultor. Não fui muito trabalhador, sempre fui meio preguiçoso, mas meu pai sempre foi um grande homem e muito trabalhador. E o que eu vejo, Pedro e meu amigo Zé, Vossa Excelência hoje sabe muito bem, eu vi claramente que a lei existe. Agora eu quero dizer a todos, parabenizo a Maria pelas palavras dela também. Aqui deveria estar, André, você foi muito feliz na sua palavra, quem deveria estar eram as pessoas-chave da conversa. Seria o nosso prefeito, que mandou o projeto para aqui, e se explicar porque está aplicando essa lei no município, e o Ministério Público que faz parte, no geral, desse projeto. Agora, minha gente, é completo, viu, vereador Zé? Porque hoje nós temos, falando em estaca, mas nós temos a algaroba que é liberada por lei para a gente, é o que mais tem agora no nosso sertão velho. Hoje é muito complicado a gente botar uma roça sem que não faça uma coivara, não abata algum... Uma multa de 50 mil até 50 milhões. Aí a gente vai dizer, mas o prefeito não vai fazer isso. Sim. Mas a gente está dando esse poder aí, não estamos? O projeto é assim, a gente dá esse tipo de poder aqui. Então, veja só. Eu acho que o que nós temos que fazer aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público aqui presente, as duas pessoas mais certas que tem que estar debatendo isso aqui com a gente se chamam o nosso prefeito Valmiro e o promotor, Ministério Público. Não veio de lá? E como é que manda para cá e não vem se discutir isso? Então, essas são as minhas palavras. Quero agradecer a presença de todos e muito obrigado a todos. E a todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aqui a vocês pelo atraso, mas todos quem me conhece aqui sabe que eu sou, além de vereador, sou agricultor.
e crio também um gadinho, né, Zé? E hoje teve um veterinário, foi dar uma ajeitada numa redinha, então peço desculpa a vocês pelo atraso. Mas, gente, tive em Maceió outro dia com a vereadora Renimari, Maria, Adionta, e o nosso presidente Rafael. Vivemos junto com o nosso amigo Marcelo Lima, que é uma pessoa que entende muito dessa pauta que a gente está hoje aqui debatendo. Eu quero dizer aqui a todos vocês que estão aqui presentes que da forma que chegou aqui o projeto, fica, Zé, difícil da gente votar. Porque a gente está dando aqui uma carta branca, Zé, se for o Ministério Público que mandou, a gente está dando aqui uma carta branca para o prefeito, para ele dizer quem bota a roça, quem queima isso, quem arranca mato, quem faz isso. O que eu entendi desse projeto é isso, velho. É que a gente está dando uma liberdade aí ao prefeito dele dizer o que tem que ser feito e o que não tem nesse projeto. O que é que eu acho aqui que tem que ser feito? Marcelo, você que é uma pessoa dessa parte aí, que vai ajudar, não sei se você já falou, que eu cheguei agora, mas você vai explicar. O que é que eu acho que a gente tem que fazer aqui? Vamos convocar o nosso prefeito, convidar o nosso prefeito para vir bater esse problema aqui com a gente, que ele deveria estar aqui. Vamos convocar também o Ministério Público para estar aqui, para explicar ao nosso povo. E tenho certeza que se as pessoas tiverem conhecimento da realidade desse projeto, será a visão de mais de 50% da população pocense, tenho certeza. Agora eu faço uma pergunta aos representantes do município nessa casa. Eu digitei aqui que é para não me perder na pergunta. Para os representantes da prefeitura, como é que chega nesse valor as multas? De 5 mil, 200 mil, 50 milhões, onde eu tenho uma parte de terra lá na comunidade de Barra da Tapera, que ela não vale esse valor. Ela não tem esse valor. Aí eu sou multada porque queimei uma coivara, porque limpei minha barragem, porque escavei alguma coisa lá. Ou queimei o lixo de casa, José. E como é que eu vou pagar uma multa dessa se a minha propriedade não tem esse valor? Assim como a propriedade de 90% talvez da população desse município. Então, gente, o que eu quero pedir em minha fala é isso. A sensibilidade do poder público, do poder legislativo em relação à atuação de um projeto desse nesse município. E lembro mais a população pocense. Temos 102 municípios. Se isso fosse um projeto bom, hoje ele estaria valendo em vários municípios do estado. Temos 102 municípios no estado de Alagoas. E apenas um trabalha com esse projeto. E por que o povo está justificando dos menores, dos mais sofridos, dos mais castigados pela seca, pela falta de política pública, por falta de muita coisa, tem que ser trabalhado um projeto desse. Salvo aos vereadores em nome do presidente Rafael e da minha amiga Maria do Carlos, e os demais aqui presentes em nome do povo da Barra da Tapera que se fez presente nessa casa. Eu inicio minhas falas sobre esse projeto. É um projeto muito complexo, onde meio ambiente não se trata só de plantar, colher, queimar. Não é, Marcelo? Meio ambiente vai além. Temos a água do Panema, onde a nossa região é a água que se utiliza. Onde para se construir uma casa, se utiliza uma areia do Panema. E com a aprovação de um projeto desse, vai dificultar. Então, o que eu quero pedir aqui, a sensibilidade, em nome de toda a população pocense, a sensibilidade
dos nobres colegas da casa em relação à votação desse projeto. Eu sei que meio ambiente precisa ser preservado e sou defensora do meio ambiente. Porém, não é com a aprovação de um projeto desse, Rafael, que se preserva o meio ambiente. Meio ambiente se preserva com políticas de colaboração com a população, vereador Zé. Meio ambiente se preserva quando o município realiza uma festa, realiza um evento e evita o uso de descartáveis, que também poluem o meio ambiente. Meio ambiente se preserva com trabalho em escola, em comunidade, com conscientização da população. E não é justo, como disse seu Erivan, a gente já se assusta quando o IMA e o IBAMA vêm uma vez por ano, há 2 anos, há 3. Imagine a gente com um projeto de lei desse, com fiscais dentro do município 24 horas por dia. O tormento que será para a população. Essa casa não está lotada porque o povo não pegou a dimensão do tamanho do estrago que faz o projeto. É muito complexo. Eu, no lugar de vocês, vereadores, tenho que pensar muito, porque é como a Maria diz, às vezes você quer seguir a lei e tal que vem. Eu sei que existe a lei, mas aplicar isso num sertão velho que nós vivemos, como é que a pessoa tem condições, vereador André, de fazer uma roça? Mas não sei nem explicar, pegar com a mão, botar ali aquele monte de lenha, de pau e onde é que vai se plantar, Beto? Quando chove vem muito isso, tá? Eu tenho uma propriedade lá de 300 tarefas de terra e sei muito bem como é. A que está limpinha, que tem parte e tudo, beleza. Agora aquela que tem muito, meu irmão, tem que bater. E tem que queimar a coivara. Como é que você vai plantar? Como é que você vai cortar a terra? O trator não passa por cima da coivara, como o Zé falou. Houve um corte de terra aí, as coivaras ficaram queimando e levaram a multa. Mas realmente, eu digo com toda a convicção, tem que se pensar bastante nisso aí. Muito obrigado, eu tenho um bom dia para vocês. Negando o projeto de lei, continuam valendo todas as leis vigentes no Estado. Então, o Estado vai continuar com sua fiscalização. Existe, como foi colocado aqui pelo procurador, a lei de crimes ambientais. Então, tudo está baseado nas leis. Então, entre a cruz e a caldeirinha, por quê? Eu falo também que tem um benefício de se criar um sistema de meio ambiente no município. Então, eu traria assim, os prós e depois eu vou falar a respeito do que foi encontrado aqui dentro da lei proposta, que eu acredito que para os vereadores aqui, legisladores, valeria a pena essa discussão de adequação. Se não for nesse momento de aprovação por algum conflito, mas que venha a ser renovado esse voto de criar realmente esse sistema. Então, acho que o principal, uma das coisas que eu vou também colocar antes de falar do projeto de lei, é que tudo que a gente faz hoje, e que o órgão ambiental vem no município autuar alguém, não é porque houve uma denúncia de algum vizinho. Tudo que a gente faz no nosso ambiente está sendo visto. Então, existe hoje uma rede mais, onde passam 2 vezes por dia um satélite e que eu participando de uma Secretaria de Meio Ambiente, eu vou ter acesso a esse satélite da minha mesa. Eu posso verificar todo o meu território sentado, sem precisasse mover. Da mesma forma que eu chego na beira de uma estrada longe, 3 quilômetros de uma fazenda, eu levanto o drone e consigo fotografar e ver um crime ambiental ocorrendo. Fotografar e filmar. Então, assim, a facilidade com que o órgão ambiental tem de acessar esses crimes ambientais sendo cometidos, ele realmente ele descarta até a necessidade de um carro estar indo fiscalizar no local. Sobre esse projeto o que o município está pensando em fazer com o Pandu, Barra da Tapera, Barro Vermelho, Passe, sobre o uso da água do rio Ipanema e da areia. Porque é o que mais nós utilizamos lá. É a própria cidade mesmo. 90% da população desse município precisa da areia e da água do rio Ipanema.
Porque a água que nós usamos lá para banho, lavar roupa, animais, é a água do rio e corrente. E a água de beber é a água da chuva das cisternas quando chove e um pipa d'água por semana da Defesa Civil que vai para lá. Aí a gente precisa saber o que é que vai acontecer com nós. É isso a minha pergunta. Mudar do município. Só se for, né? A população, que vamos nos unir, vamos dar as mãos e vamos deixar que um projeto desse venha a passar a valer dentro do nosso município. E peço isso aos senhores vereadores, em nome de toda a população pocense. Muito obrigado, minhas falas são essas. Muito obrigado pela fala. Vossa Excelência, os demais vereadores e vereadoras que estão aqui presentes, porque é uma audiência que fala de um tema muito importante, né? E eu lamento de não estarem todos os vereadores aqui nesta casa. A vereadora Renilmari fez o convite a todos e, assim, é lamentável não estarem aqui. Lamento também muito, vereador Zé, a ausência, mais uma vez, do prefeito deste município, vereadora Maria. Prefeito deste município, todas as audiências que a gente faz e o convida, ele manda o seu procurador representar, né? Sempre o doutor Ricardo com uma fala muito bonita, muito distinta, mas que não convence a ninguém, né? A gente sabe que o procurador está aqui amando, a gente sabe que o procurador vai fazer com que as suas palavras bonitas entrem na mente da população, mas a gente sabe que a realidade é outra. O próprio técnico na área, que é o Marcelo Lima, falou aqui que o projeto ele é bom por uma parte, mas ele é péssimo por a outra parte. Então, esta casa não tem como, de antemão, pelo menos este é o meu pensamento, vereador Renimari, de aprovar um projeto desta natureza se ele tem prós e se ele tem contras. A gente tem que aprovar projetos aqui que seja 100% bom para a população. Que não tenha empecilho nenhum para a população. Eu não vejo o município de Poço das Trincheiras preparado ainda para esta casa aprovar um projeto desse e tirar a responsabilidade do Estado e colocar a responsabilidade do município. Como o próprio... E ele fica dependendo de outras pessoas sem entender como fazer para passar. E coisas simples se tornam coisas complexas. Então, se o município dispor da estrutura que ele pode ter de profissionais que englobam todas as ciências ali, é o biólogo que vai estudar a flora, a fauna, o geólogo que vai estudar o solo. Se ele dispõe isso e colocar em favor da população, a gente vai ter um ganho. Isso aí, sem dúvida, vai ter um ganho. Então, seriam os trabalhadores do município trabalhando em função das legalizações que precisam ser feitas. Por outro lado, o sistema também, ele permite, a partir do momento que você cria um conselho gestor municipal, o próprio município vai ter acesso a editais que estão disponíveis no Ministério do Meio Ambiente, que podem liberar recursos para financiar, seja uma reestruturação, o próprio reflorestamento da beira do rio, aquisição, compra de imóveis que estão em áreas que podem ser de preservação permanente. Então, abre um outro leque de possibilidades de você ter acesso a esse recurso que hoje o município, sem ter estruturado o meio ambiente, ele não vai ter acesso. Então, hoje ele não tem acesso porque ele não tem o meio ambiente estruturado. Então, veja que eu estou trazendo aqui benefícios que essa legislação, mas necessariamente não precisa. A gente tem imagens de satélite em tempo real, a gente consegue subir drone, levantar drone, e esse drone a 3 km de distância ele consegue fazer filmagem e registrar um crime ambiental. Então, assim, a criação ou não dessa legislação hoje, ela não vai facilitar o cometimento de crimes ambientais. Então, nesse sentido, eu entro aqui na questão do sistema de meio ambiente proposto,
E entre a cruz e a cordeirinha, porque eu vou defender ele nesse momento, mas no momento seguinte eu vou estar contrário a algumas proposições que foram colocadas aqui nele. Então, eu acredito que a criação do sistema dentro do município, ele, de certa forma, ele vai fazer com que o município se torne independente da presença do órgão ambiental estadual dentro dele. Não haverá necessidade de fiscalização do IMA aqui dentro se existir uma secretaria que fiscaliza. Essa é uma vantagem. Então, os licenciamentos começam a ser até certo nível de complexidade. Por exemplo, estudo de impacto ambiental são para empreendimentos de grande porte e de grande potencial de degradação. Esses estudos eles não vão ser licenciados pelo município, mas estudos menores eles poderão ser licenciados pelo município, inclusive o corte e supressão de vegetação nativa. O próprio município começa a fazer a legalização desses cortes aqui. Então, com relação à vantagem, eu até tinha conversado com os amigos vereadores, e a gente entrou meio em conflito de certa forma, porque eu defendi e ao mesmo tempo não poderia defender. Porque, assim, se o município tem uma grande quantidade de pessoas que não entendem do meio ambiente, de como passar por ele sem cometer nenhum crime, passar por ele de forma mais amena, sem estressar tanto. Então, para isso, foi um pontapé, vereadora Renimar, que foi dado hoje. E lhe parabenizo desde já. Este foi o primeiro pontapé. A gente vai avaliar com um olhar mais aprofundado para esse projeto. E a gente quer sim. O Poder Legislativo, Zé, dessa casa, junto com o Poder Executivo e a presença do prefeito e a presença do Ministério Público de uma mesa redonda para a gente dialogar. Porque nós, vereadores, nós é quem estamos nas comunidades no dia a dia, nós é quem sabemos da realidade do povo no dia a dia. Nós é quem moramos em um município que 85% da população é agricultor. E aí, se for por mim, por enquanto essa responsabilidade continua com o Estado. Mas eu não quero ser conivente e passar essa responsabilidade para o município, para que, sem ter um preparo antes, Marcelo, sem ter uma qualificação antes, sem ter o que alguns que me antecederam falou aqui, Eliane, políticas que conscientizem, eduquem as pessoas para que não sofram sanções severas, Marcelo. E começando por quem vai fiscalizar, pelo Poder Executivo. Então a gente antes tem que ter ciência disso. Antes a gente tem que ter dessa natureza. Então, pessoal, essa casa aqui, ela tem que debater. Está aqui, realmente, doutor Ricardo, desde janeiro o projeto. E eu nunca pautei, porque é uma coisa que é um projeto sério que 85% da nossa população é agricultores. 85%. Apenas 15% é da zona urbana. Então não poderia simplesmente chegar e pautar um projeto desse aqui nessa casa e a gente aprovar porque o Ministério Público mandou e a Prefeitura acatou. Não é assim. Aqui é o Poder Legislativo, aqui é a Casa de Leis. É aqui onde elaboramos e é aqui onde aprovamos as leis. Então não é porque o Ministério Público ou o Executivo manda um projeto dessa natureza, em caráter de urgência, porque eles querem que aprove e a gente chegar a aprovar, não. No momento oportuno, a gente fez o debate. E está acontecendo, Marcelo. Eu falei, infelizmente, os vereadores não estão. Infelizmente, muita gente não está aqui,
Mas concordo com suas palavras, Eliane, porque muita gente não sabe a dimensão, a proporção de um projeto dessa natureza, do bem que ele pode fazer e também do mal que ele pode gerar aos nossos munícipes. Sei também que estamos em um período de aração de terra, inclusive um período do pessoal estar ajeitando suas roças. Por isso que muitos não puderam aqui estar também, a gente compreende. Mas os que estão transmitam essa mensagem. Transmitam essa mensagem. Que um projeto dessa natureza ele tem que ser debatido. Ele tem que tramitar nessa casa. Tem que ter pessoas qualificadas para isso. Tem que ser pessoas formadas para isso. Ah, Marechal Deodoro já tem o licenciamento. Ah, Domingos Gouveia já tem. Ah, Pilar já tem. Mas a gente não sabe como foi debatido nesses municípios, que inclusive, doutor Ricardo, eu acho de suma importância esta casa. Agora eu quero que o prefeito esteja no dia, porque sempre ele se ausenta. O prefeito simplesmente manda os projetos para esta casa em caráter de urgência, especificamente esse, que o tema é sobre o meio ambiente, mas ele nunca bota a cara. Se é ele que vai executar, se é ele que é o chefe do executivo, é ele que tinha que estar aqui junto com o Ministério Público. E se o projeto tem contras, se o projeto tem partes negativas, o prefeito está sempre conivente com isso. E não pode. Quem já se viu, uma pessoa que a gente elege para tomar de conta do município, mandar um projeto para essa casa só porque o Ministério Público mandou o projeto pronto. O próprio Marcelo falou aqui que o Ministério Público não teve conhecimento de alguns artigos e a prefeitura simplesmente manda o projeto para cá para a gente aprovar, a gente aprova, e muitas das vezes, quando chega no município, na prefeitura, muitas das vezes, sabe o que é que eles dizem? Foi os vereadores que aprovou, a gente não tem culpa não. E muita gente, vereador Zé, acredita porque depois vem perguntar para nós. Acredito que o prefeito queira isso? Não acredito. Agora eu não posso ter uma incompetência, Marcelo, de dar o voto na forma que está o projeto. Porque o projeto, o doutor Ricardo falou aqui, acho que vocês todos ouviram, que já tem mais de ano que ele debate com o Ministério Público e com o município. Agora eu pergunto a vocês, já foi para vocês esse debate? Não. Então como é que a gente chega hoje na... 6 meses chegou na Câmara, eu estou sabendo hoje. Ô Zé, após você veja, Zé. Depois você veja. Pessoal, vamos deixar o vereador lá dentro, que é a vez do vereador falar. Então veja só. Então se você, que é vereador, está sabendo agora que esse projeto já tem aqui nessa casa de 6 meses, eu quero até, presidente, lhe parabenizar pela sua atitude que você teve aqui nessa casa. Foi muito importante quando você deixou o projeto passar pelas comissões, deixou a vereadora Renimari, que conhece mais do que a gente nessa área, vereadora. Então, quero lhe parabenizar pela sua iniciativa de você convocar essa audiência pública e dizer ao nosso povo o seguinte: quando eu disse que a gente está dando uma carta branca ao gestor, nós estamos dando sim. Se nós aprovar esse projeto da maneira que está aqui, Marcelo, nós estamos dando sim uma carta branca ao prefeito. Eu não estou dizendo aqui que o nosso prefeito vai prejudicar o povo. Jamais eu posso aqui chegar, ser tão incompetente, dizer que o prefeito vai acabar com o povo. Não vou. Agora eu acho que também, Zé, nós não podemos se aprovar um projeto, presidente. Quero lhe parabenizar por todas as suas palavras que você disse aqui.
Se o projeto é ruim para o povo, como é que nós vamos votar nesse projeto? Marcelo, concordo plenamente com sua palavra, que tem as coisas que trazem benefício e tem a parte que traz o problema. A gente, naquela visita que a gente teve, você foi muito direto quando a gente lá em Maceió, naquele primeiro encontro que a gente teve, até agradeço a vereadora Reimari por ter me conhecido através dela. Você foi bem claro quando você dizia que o projeto, tudo que você disse a gente lá, você hoje disse aqui. Não mudou em nada. Então, mostra que você é um profissional que está certo no que está dizendo. Mas desde lá, você lembra que eu discordava com essa aprovação do projeto, da maneira que o projeto se encontra. A Maria estava com a gente, o presidente Rafael e a Reimari. Não quero dizer que estou contra o projeto. Eu acho que precisa, como você falou, Marcelo, precisa melhorar muito o projeto. Para essa casa votar, sabe, Zé? Porque da maneira que está, nós vamos acabar de matar, enterrar o nosso povo da agricultura. É o que eu estou vendo. Não sei se vocês concordam comigo. Se a gente for aprovar esse projeto da maneira que está aqui nessa casa, então vamos dizer assim, olha, acaba com a agricultura. Não estou aqui fazendo essa crítica, doutor Ricardo, ao gestor do município, que ele vai fazer isso. Jamais eu não posso aqui nesse momento chegar a dizer que nós vamos, que o prefeito vai... Pessoas qualificadas, preparadas para conscientizar a população e não para aplicar multas que, como você falou, Eliane, que se vender a sua propriedade não dá nem para pagar a multa mínima, que é de 50 mil reais. Imagina a máxima. Porque, pessoal, depois de um projeto virar lei não se discute, tem que se cumprir. Ouvi o doutor dizendo aqui que não necessariamente essa lei vai ser cobrada. Para se aprovar alguma coisa, a gente diz tudo. A gente vai dizer só coisas boas, mas depois de um projeto desse estar aprovado, se o município quiser que se cumpra a lei, que se pague a multa, vai ter que ser pago, que está lá no projeto, foi aprovado. Então não tem essa de, tem que ser aprovado, porque independente tem uma lei federal, tem uma lei estadual. Que se fique nessa lei estadual, que se fique nessa lei federal. Agora, por enquanto a gente não debater melhor esse projeto, eu não vou ser conivente disso. Mas lembrando que somos 9 vereadores aqui. A maioria, depois desse projeto ir para plenário para votação, é quem vai decidir. Cada um de vocês sabe os representantes que tem nesse município, cada um de vocês tem acesso a todos e tem como dialogar com todos. Então, a minha maneira de enxergar é essa, Marcelo. Eu não estou descartando o projeto, mas a gente tem que debater muito sobre esse projeto. Obrigado. As locais não precisam não ser preservadas? No território nacional, todas as espécies, elas têm uma proteção que você não pode tirar foto com ela, não pode caçar, não pode aprisionar, não pode maltratar. Então, essa é uma legislação nacional. Então, respondendo essa pergunta, continua valendo a mesma coisa. Nenhuma espécie pode ser perseguida, maltratada, exposta, tirar foto com um animal silvestre. Isso aí é passível de multa. Somente com autorização ambiental emitida é que você pode capturar espécies, removê-la de um lado para o outro, fazer resgates.
Então, não é permitido mesmo. Realmente não é permitido capturar animais. Essa é uma legislação federal. Se paga, quer dizer que pode tudo? Se paga, quer dizer que pode tudo, é? Ao contrário, né? O pagamento ele é uma taxa, né, de arrecadação. Não é que pode tudo. Você só pede uma licença quando você expõe um projeto. E esse projeto ele tem assinaturas de responsabilidade, que é o que chama ART, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, não é que você pode tudo, mas o que você submeter ao órgão para uma autorização, ele pode ser recusado ou pode ser aceito. Se for aceito, você pode, dentro do projeto que foi enviado, ser aprovado. Se aprovado, você pode executar todas as etapas do projeto aprovado. Se houver alguma adequação, o órgão ambiental não vai emitir licença. Então, o órgão ambiental ele vai estar julgando um projeto que vai ser enviado. Esse projeto vai vir com as assinaturas de responsabilidade, de forma que se alguém escrever alguma coisa que não exista, ele pode ser penalizado. Por exemplo, um biólogo escrever que não existe tal espécie lá, ele pode ser penalizado caso venha a detectar a espécie lá. Então, as responsabilidades técnicas dentro de cada Fiscalização desenvolvidas por outros órgãos ambientais ainda irão continuar? O Estado ele é o responsável pela política de meio ambiente dentro do Estado. Então, você criando uma secretaria que tem a capacidade de fazer os licenciamentos, não desautoriza o próprio Estado, com seu IMA, com seu Instituto do Meio Ambiente, de fazer as fiscalizações. Na verdade, facilita a não presença do IMA no local, porque ele sabe que ele tem ali a própria fiscalização, os técnicos que vão estar fazendo licenciamento. Então, as fiscalizações do Estado continuam. A secretaria que está responsável pelo licenciamento, ela vai ser auditada anualmente, ela tem que prestar contas com o Conselho Estadual do Meio Ambiente de Alagoas. Então, qualquer ação, qualquer licença emitida, não é que o município vai ter esse poder de emitir a licença que ele quiser. Ele vai estar dentro do ente do Estado, que é o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. Então, todas as ações, todas as licenças emitidas pelo Conselho Gestor de Meio Ambiente do município, elas vão ter que estar submetidas ao Conselho Estadual. E essas licenças vão estar registradas lá na capital também, por esse conselho. Então, ele não vai, um não vai apagar o outro. Eles vão estar juntos fazendo a mesma atividade. A diferença é que o licenciamento sendo emitido dentro do município, ele vai ter uma fila menor do que o licenciamento correndo dentro de uma capital, onde outros municípios, do 102, vão estar enviando licenças. Então, existem várias facilitações desse atendimento. O técnico fala sobre a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente das espécies de fauna e flora. Coisas boas e traz coisas ruins. O projeto tem que ser 100%, presidente, você falou, quero parabenizar novamente, 100% também do nosso povo, rapaz. Se não for, deixa assim do jeito que está. Nós já estamos ferrados, meu amigo. Aí vamos acabar de se ferrar o resto? Não dá, meu amigo, não dá, certo. Essa era a minha palavra. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para a vereadora Renimari. Comissões. Quando o projeto de lei chegou aqui, quando eu vi o título, eu fiquei bem animada, até eu comentei com alguém aqui. Porém, quando a gente foi para as multas, direto, onde diz infrações leves, R$5.000, infrações graves, R$200.000, infrações gravíssimas, 50 milhões. Nos casos de infração continuada, poderá ser aplicada a multa diária de R$50 até R$500.000. Então, eu fui para dar uma olhada o que seriam essas infrações leves, essas infrações graves e gravíssimas, e conforme a vereadora Leone falou aqui, a gente ficou na discussão. Como eu disse anteriormente, no início, não é? Falar de meio ambiente parece ser muito simples. E por mais que a televisão, por mais que a gente acompanhe as redes sociais, vocês podem observar que o que foi falado aqui falou muito em roça.
E como a ex-vereadora Eliane falou, o meio ambiente ele é o todo. Desde quando a gente chega no banheiro público, que a lixeira está lá vazia, tampa fechada, e onde é que está o papel higiênico? No chão. Então não é fácil conscientizar, e por isso que é necessário ter essa discussão, principalmente quando envolve valores, e valores esses que, de certa forma, quem usa o meio ambiente, ele degrada. E a lei, ela vem justamente, né, para dar esse equilíbrio, porque senão tudo vai se acabar. Quem é que não sabe que as queimadas prejudicam? Quem é que não sabe que a fumaça vai prejudicar um alérgico? Quem é alérgico sabe disso. É uma discussão que já vem a longo prazo. E é necessário, esse debate ele vai sempre continuar. Quando o Ricardo Macedo, o procurador, falou aqui da Operação FPI, nós passamos por uma experiência, Ricardo, em 2016, e foi um choque muito grande, principalmente para quem mora no povoado do Quandu, que foi quando a operação veio de cima para baixo. Eu era secretária. Meu amigo, foi luta. Inclusive, também o prefeito pode não dar uma anuência para certas empresas, que já aconteceu aqui no município. Uma empresa de Pernambuco que ia vir do Quandu para tirar areia. Na época, a gente tinha um geólogo aqui que estava fazendo licenciamento de extração de areia do município para a prefeitura. E a gente, com base no laudo que o geólogo entregou, a gente não deu anuência para essa empresa, justamente porque iria prejudicar a questão da água do pessoal lá do Quandu. No Barro Vermelho também aconteceu a mesma situação. Outra empresa que não era daqui do município queria entrar lá e nós não temos anuência. Pessoal, agora não vou dar a fala mais a ninguém, tá bom? Agora a Redemari vai finalizar a audiência. Tem mais pergunta, vereador? Porque realmente a gente já passou da hora, a gente já deu a fala no início a quem quisesse vir usar da tribuna. As perguntas já foram elaboradas, não há mais tempo de perguntas também, porque a gente está em cima realmente da hora. Vereadora, com a palavra. Só aqui para mencionar e fazer a parte final, o projeto chegou sim aqui em janeiro de 2025. Nós estamos em recesso. Nós voltamos na segunda sexta-feira de fevereiro. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu peguei o projeto folha por folha e coloquei nas redes sociais, porque o que é que eu entendo? O parlamento é isso que vocês estão vendo aqui. São as discussões. A gente tem o executivo, ele que encaminha os projetos de lei para cá. E aqui nós somos 9, justamente para debatermos os projetos para o melhor da sociedade. Né? Por isso que também vocês estão aqui hoje. Então, na discussão, para ter chegado até o final... Ela é o balizamento de que você está submetendo ao argumentar uma coisa real. Então, não é que pode tudo, se paga. Você paga para que o projeto seja avaliado e seja emitida a licença, e para que essa taxa ela entre para o município, para ainda fiscalizar mais ainda, compra de equipamentos, compra de materiais, mas não é que você só vai poder fazer o que está estabelecido e autorizado dentro da licença, não é que pode tudo, né? Acho que não é assim. Deixa eu fazer com relação ao pessoal de Itapera a Osso, a preocupação maior, além da parte da agricultura, do plantio, essas coisas, é a água do Panema, né? Agora eu faço a pergunta. Essa água, se a lei for aprovada, vai ser proibido o pessoal usar as bombas, usar... Teve uma confusão aqui, só para a gente estar entendendo o seguinte, o município ele não vai conceder a outorga. A outorga ela é exclusiva da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR. Então, o que o município poderia fazer, que eu acho que ficou um pouco confuso na minha fala, é fornecer o técnico para que ele faça o pedido de outorga, um pedido formal de outorga, mas quem é o detentor, quem tem o poder de liberar, continua sendo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Sobre água, o município vai ter a fiscalização do Estado. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado é que emite outorgas e que emite dispensas. O município não vai emitir outorga.
o município pode facilitar, através de estudos, elaborar um documento, através de seus técnicos, para que esse documento chegue na Secretaria de Recursos Hídricos Estadual. Então, o município ele não vai ter a capacidade, ele não tem essa prerrogativa de emitir outorga de uso de água. Continua sendo o Estado. Mas o município pode fiscalizar, pode coibir, ele pode vedar o uso. O projeto ele não é bom. Não justifica, Zé, porque já existem essas leis. O município está querendo dar um direcionamento. Agora, dentro desse direcionamento que ele quer dar, nós também queremos dar a nossa contribuição de como pode estar melhorando a vida do povo aqui de Poço das Trincheiras. Então, eu quero dizer que jamais, quem conhece meu trabalho desde 2021 sabe que esse é meu comportamento e jamais irei aceitar. Até porque eu sempre questionei ter audiências públicas aqui. E a população também tem que provocar isso, né? Então, já para encerrar, quero só agradecer a todos vocês que participaram da audiência, desejar um bom retorno nas suas casas, ao presidente, os vereadores que vieram, o executivo, né, na sua representação aqui do Ricardo, o Dilson, que é do Conselho, que eu vi a necessidade, por ser representante dos agricultores, você leva a mensagem, conhece a realidade do tapuio e vai ter isso. E o fato de Ministério Público querer votar ou não já existe a lei, não é? Ah, mas não vai passar, nós somos 9 aqui. Se um não votar, ainda tem 8. Se 8 não votar, ainda tem 7. Não é? Não tem essa justificativa de dizer vereador não vota, não quer o bem do povo, o prefeito não quer o bem do povo. Estão todos buscando o melhor para a bolsa. Agora, cada um tem um ponto, não é, para discutir. E essa discussão ela é válida. Muito obrigada. Pessoal, quero agradecer. Ele é longo, independente do projeto de lei que veio a esta casa. Porque a lei ela já existe, é nacional. Vai ter a lei quando a gente vai para a SEMA é uma, não é? Quando a gente vai para o IBAMA é outra, quando vai, aí assim vai levando. Agora, nós estamos aqui hoje justamente para provocar essa mudança. Somos nós que vamos mudar essa realidade. E digo a vocês, essa discussão vocês também vão ter, quem está aqui, quem está em casa, tem que ter um entendimento que existe sim as penalidades. Agora, é justo a gente já chegar aí para a penalidade? Não, vamos trabalhar, vamos movimentar as escolas. É fácil eu estar falando aqui isso. Agora, vai trabalhar isso na escola? Uma escola que não tem condição de trabalho? Mas, enfim, o que é que eu quero dizer diante de tudo isso, né? Que é estritamente, se pensarmos assim, não é? Levando em consideração que a imensa população sobrevive da agricultura e pecuária, quando a gente trata para o prefeito, quando a gente vê o nosso contexto, é dar ao prefeito o poder de escolher quem pode sobreviver ou não em nosso município. Uma vez que a gente, assim que o projeto chega, a gente vai só votar, sem essa discussão. E não só tem esse projeto aqui não, aqui para ser votado. Tem uma lista para ser votado. Por quê? Porque passa pelas comissões, porque existem os prazos, e a gente precisa cumprir. E enquanto a população não tiver esse entendimento, a gente vai estar nesse trave e estar usando as redes sociais, usando aqui a câmera, e participem aqui das sessões, né? Então, o mandato da vereadora Renilmária é do homem, da mulher do campo e da cidade. E que me conhece sabe que eu sou sim a favor dessa discussão. Por isso que eu trouxe o Marcelo Lima, e agradeço, Marcelo, porque essa fala do Marcelo de manter esse equilíbrio é necessário. O fato de Marcelo ser técnico, ter trazido essa vereadora de ontem, e doeu na minha, assim, quando eu vi aquela situação, eu como secretária, saber que existe uma legislação para isso, que não é fácil. Você está dentro do município, do executivo, que do lado que hoje o prefeito Valmiro se encontra, eu já estive também. Isso aqui não é fácil, não. Você governar para uma cidade onde ela é mais rural, né, do que urbana, onde nós temos vários biomas, termina, por exemplo, você vai para a Várzea, é uma realidade, você vai para o Mandu, Pátio, Barro Vermelho, não é fácil. O Orlando hoje está como secretário, que já passei na pasta, e ele deve estar percebendo a docilidade, porque não é fácil. E tudo isso aqui que nós estamos discutindo com o executivo, com o procurador, hoje cedo,
quando eu falei da audiência pública, se tivesse uma pessoa aqui para fazer uma audiência pública, nós iríamos fazer. Porque se tiver uma pessoa interessada para fazer o debate, a gente está aqui. E o parlamento, vereador Zé, é para isso. E eu fico muito feliz com o senhor ter vindo, né? Sei da sua luta do homem do campo, porque você ouve as pessoas no dia a dia e o senhor vai estar contribuindo com o que ouviu aqui, levando para essas pessoas, e vai ser o papel de cada um da gente. Então, somos sabedores que as leis não aprovadas podem ser sujeitas a decisões judiciais que destravam essas mesmas leis, né? Aí volto aqui ao meu discurso, quando eu falo aqui da agricultura, que a gente enfatiza muito isso. Mas gostaria de dizer a todos vocês que estão aqui, aqueles que estão em casa, né, que eu, a vereadora Renimari, jamais votará contra os agricultores e agricultoras deste município, principalmente que depositaram o voto em mim e que confiam no meu trabalho. Agora, eu não posso deixar de esclarecer. Toda lei vai beneficiar alguém. E vai ter leis que a gente